Eu vou dividir nesse vídeo coisas muito íntimas. Pensa aí, qual é a última vez que você dividiu um gasto grande seu? Um dos maiores que você já fez, como a reforma de uma casa para um grande número de pessoas, tipo umas 50 que você nem conhece. Eu tô prestes a fazer isso para dezenas de milhares de pessoas, talvez centenas de milhares. Tem vídeo no canal que chegou a 1 milhão. Eu nem sei por que direito devia ter essa sensação, afinal, eu não tenho nada para esconder, nada errado, mas sei lá, a gente tem esse receio. Mas eu tenho um sentimento maior, mais importante, de que isso pode ser útil para muitas pessoas. Hoje a questão é quanto custa reformar o seu veleiro. Vale a pena comprar um veleiro usado e reformar ou não? Não é clickbait. Hoje eu vou dar detalhes de quanto custou a minha reforma no balanço. O veleiro que eu moro há 7 anos. Ele é a única coisa que eu tenho na vida. Vocês já viram essa reforma em vários outros episódios, do 364 ao 385. Mas nesse aqui é muito diferente. Eu vou ao mesmo tempo resumir tudo e abrir em detalhes essa reforma. Para quem já é experiente, pode ser uma olhada em formas diferentes de fazer, em regiões diferentes para executar uma obra como essa. E para quem está começando, ou só é curioso, talvez aprenda bastante sobre como funcionam os veleiros, quanto custa e se é possível para você ter um dia. Tenha em mente que eu estou me preparando para essa reforma há anos. Eu já pensava, há uns 3 anos atrás, subir o barco em Salvador para arrumar um grande número de coisas. Que é onde eu tô aqui agora. Mas ainda não sabia direito o escopo e tudo o que ia acontecer. E algumas coisas inesperadas surgiram durante a reforma, o que é bastante normal em qualquer reforma de barco e de qualquer reforma em geral, eu acho. Eu vou esmiuçar aqui muitos detalhes, inclusive os custos, para vocês terem uma ideia do que é uma reforma desse tipo. Vale lembrar que essa foi uma para fazer a cada, sei lá, 20, 30 anos. Pelo menos assim tudo de uma vez. Não é algo frequente na vida de um barco. Tipo uma grande reforma de uma casa antiga, sabe? Não é a toda hora. Eu também preciso dizer que eu tenho um canal no YouTube, com muita exposição, especialmente dentro do meio náutico. Então, muitas marcas me mandaram os materiais que eu preciso em troca dessa exposição, o que, para mim, baixou bastante os custos, obviamente. Mas eu vou tentar colocar aqui o preço que essas coisas custariam no mercado. É uma ideia, especialmente os serviços. Pode ser que você olhe aí na região que você está, ou meses depois de eu fazer aqui as coisas, e estejam com valores diferentes esses itens. Tenha como base que esses custos são de abril a julho de 2025, que é o ano do lançamento desse vídeo. Regiões diferentes do Brasil têm custos bem diferentes também. E pelo mesmo motivo, tenha em mente que algumas coisas que eu troquei agora foi pela oportunidade dessas parcerias e que são produtos incríveis mesmo, que eu sonhava em ter, em muitos casos os melhores disponíveis no mercado brasileiro ou até de fora, mas que se você tiver menos recursos, dá para esperar por um outro ano para fazer isso, se é que você precisa. E isso é só para dizer que a reforma cresceu muito mais do que eu achava do tamanho que ela ia ter, sei lá. Por ter essas oportunidades especiais, que foram maravilhosas. E também que se você pretende comprar um barco usado, pode não ser necessário fazer tudo que eu fiz, provavelmente não vai ser. Assim como pode ser necessário fazer mais, dependendo do estado do barco, do seu grau de exigência e de conservação. E também da viagem que você vai fazer. Eu vou falar de cada um desses tópicos e eu espero que eles sejam úteis para você montar aí a sua própria planilha. Eu estou preparando o barco para sair do país, o que não é uma coisa banal. O grau de exigência é muito maior do que alguém que quer comprar o barco para fazer viagens menores, passar o fim de semana, ou morar a bordo numa região mais próxima, assim, sem sair muito do lugar. A grande, enorme maioria que compra um barco usado não precisa fazer todas essas reformas, nem nesse tamanho. Tenha isso em mente. Eu sei que vai ter gente dizendo, mas é muito caro ter um barco. E olha, não é barato, eu sei. Gostaria que fosse diferente. Mas é a minha casa. Reformar uma casa, uma reforma grande, não é barato da mesma forma. Um barco, também não. Sem enrolar muito, eu vou dividir a reforma por partes, assim dá para entender o quanto pesou cada coisa e talvez seja mais fácil desse conhecimento ser uma referência para outras pessoas, já que cada barco tem necessidades diferentes, dimensões diferentes, mas assim dá para ter uma ideia talvez do que você precise e seja mais fácil montar uma tabela para você. A primeira parte na planilha eu chamei de principal ou núcleo da reforma. Tá, você poderia escolher um nome melhor, eu não consegui. Ela poderia ser dividida em mais partes,
mas eu fechei pacotes no fundo, no deck, então assim ficou mais fácil de entender. Talvez não mais fácil, mas era o jeito que eu consegui. Mas eu fechei pacotes e é meio difícil dividir tudo. Alguns custos, como a subida do barco, valem para mais de um item. Mas olhando essa tabela, eu espero que você tenha alguma ideia. Tem um valor inicial que eu já vou colocar aqui de cara, que é a docagem, ou seja, subir o barco e ficar lá no seco. Nesse caso foram 2 meses. Foi um período de chuvas e que fez tudo demorar muito, muito mais do que era esperado. Esse período é de maio a julho. Tem esse problema de chuvas, mas é o que tem mais disponibilidade de vagas no pátio e carretas também. Então tem que pesar os dois lados. O Aratu Yacht Club, que é o lugar que eu já tinha escolhido por ter uma estrutura muito boa, profissionais fantásticos, fez uma permuta para divulgação dentro do canal. Então, foi um dinheiro que eu troquei por serviços, ou seja, palestra, divulgação do clube. Mas simulando aqui, para ser mais didático, eles cobrariam uma diária do barco no seco de R$ 318,84 para um veleiro de 34 pés como o meu. Eles me cobraram 38 dias dentro dessa simulação, o que daria R$ 12.117,44. Já o serviço dessa etapa de pintura, fibra, costado, revisão do leme, custou R$ 6.540. Aliás, a troca de todos os passacascos e registros foi um dos principais motivos para eu subir o barco. Eles foram patrocinados pela True Design e pela IC, que traz esses produtos aqui para o Brasil. Traz o desalinizador também, que eu já mostrei aqui. Eu chequei o preço e se fosse comprar em uma loja online, esses custos custariam R$ 6.864,30. Eu retoquei o casco com Copper Coat e a Mar Aberto Náutica me patrocinou com 3 kits dessa tinta, o que era o suficiente para retocar a área que eu estava fazendo. Para pintar preciso mais, acredito que uns 8. Mas no meio da obra eu fiquei com medo disso não dar e comprei rapidinho ali, pedi pro motoboy trazer por 1.528, o que serviu de base para calcular o preço desses outros 3, que dariam R$ 4.584. Foi bobagem, os 3 davam, mas eu não gastei dinheiro à toa, porque tá lá no fundo do casco protegendo e tal, mas não precisava. Como eu disse, eu recebo muita coisa de patrocínio. E é por isso que eu consegui fazer uma reforma desse tamanho. Porque quem acompanha o canal sabe que eu não tenho lá muito dinheiro. Eu me preparei para essa reforma durante anos. Mas, para quem não conhece como é viver de produção de conteúdo, precisa entender que receber algo de patrocínio não é a mesma coisa que ganhar de graça. Há um compromisso de entrega, de audiência, de expectativas. O patrocinador dá o produto na espera de ter um retorno, o que é extremamente ok e digno para todas as partes, especialmente se é algo que ajuda a audiência também. Mas eu não diria que é gratuito para mim. Não é. Esse é o meu trabalho. E também eu só aceito patrocínio de coisas que eu absolutamente compraria. Primeiro porque eu posso, já que o canal é mantido por mais de 1.000 pessoas através de um financiamento coletivo, o Apoia-se. E é aí que tá a minha verdadeira e mais importante lealdade nesse canal. E isso permite que o meu principal objetivo seja fazer um conteúdo para essas pessoas. E segundo, a credibilidade é algo que se constrói durante anos e é muito fácil perder. Então eu escolho muito bem esses patrocínios. São produtos que são realmente excelentes e que eu compraria. Osmoses. No fundo, eu precisei corrigir algumas delas. Osmoses. Praticamente todo barco de fibra com resina em poliéster vai ter elas em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Em barcos feitos no final da década de 80, como o meu, é difícil achar um que não teve a essa altura. Osmose é um termo que vem por analogia da biologia. É um fenômeno que ocorre quando a água do mar passa pelos microporos da fibra e bolhas microscópicas também, que ficam dentro da laminação. Essa água entra, reage com restos de produtos químicos que sobraram na resina e gera ácidos. Esses ácidos acabam depois puxando mais água para dentro, criando bolhas de pressão embaixo do gel coat, que é a camada mais superficial de acabamento. O resultado são bolhas que você vê estourar e tem cheiro de vinagre dentro delas. Às vezes alguns acham que não tem no barco, mas nunca tiraram lixando as sucessivas camadas de tinta anti-incrustante que vão se acumulando até chegar ao gel coat. E às vezes não dá para ver embaixo delas, às vezes são várias camadas, 10. Foi só aí, depois de tirar elas, que eu notei que tinha osmose. Muita gente tem osmose no barco, mas não sabe. No balanço, nunca teve nada estrutural, é apenas essa primeira camada. Nunca atingiu a laminação mesmo, que seria um pouco mais sério.
É algo mais estético, mas se você não tratar ou em uma laminação mais problemática, pode com o tempo virar algo mais sério. Eu ainda comprei na Sul Nautica um sonar Airmar DST 810, nome ruim, né? Mas o sonar é bom, por R$ 5.126,03. Era uma oportunidade para trocar, porque o barco estava em cima, algo que você pode trocar só nessa situação. Um hélice novo por R$ 1.585 e o torneiro fez porcas novas de bronze e outros pequenos serviços para encaixar tudo por R$ 660. Gastei R$ 50 em uma trava de leme, que não tinha na verdade, só estava preço só pelo quadrante, e o quadrante saiu para mim por R$ 3.053,75. Até aí a reforma está em R$ 42.108,52. Bastante, né? Não se preocupe que vai aumentar. Não estava tão ruim o costado do balanço. O maior problema eram as pequenas osmoses na parte de baixo. Por isso, a gente precisou pintar aquela área. Senão, era só uma polida e já resolvia, porque tinha bastante tinta ali. No costado, somando materiais como estopas, pincéis, solventes, lixas, etc., mais a tinta PU e os adesivos com o nome do registro do barco, somou mais R$ 3.062,50. O serviço dessa parte já estava no pacote que eu citei lá no início. O total aqui fica R$ 45.171,02. A tinta do convés do balanço estava bem ruim já também. Havia uma pintura em PU feita anos atrás, foi super bem feita, nunca descolou, mas estava velha. Havia pontos que, por atrito com cabos ou gasta por outros motivos, os galões que ficam balançando quando a gente navega também arranharam um pouco. E fazer isso foi algo que rejuvenesceu muito o barco, além de proteger, é claro, né? A tinta antiderrapante também já não tá mais funcionando, a gente escorregava pra caramba. E nesse ponto, o maior custo foram as tintas e o serviço também, que dentro de orçamento foi a maior parte, como você pode ver. Eu recebi de patrocínio as tintas da Renner aqui de Salvador, através do Gerald, que é o comandante do Marujos, um barco de regata muito legal. E comprei uma vigia nova também para colocar no cockpit, virado para a cabine de popa, que saiu mais R$ 1.383. Isso deixou ela bem mais arejada. Eu vou parar de citar os centavos porque está escrito aí e fica mais fácil para a gente falar assim. Essa etapa aí somou R$ 4.800, sem contar com o serviço que já estava naquele pacote do início. Total aí chegou já beirando os 50 mil em R$ 49.971. Agora vamos conversar sobre um fenômeno complicado. Existe esse fenômeno que todo velejador, quando sobe o barco, observa. E é praticamente impossível de evitar. Uma vez desencadeado, ele provoca uma reação em cadeia que é muito difícil de sair. Dá uma sensação de perda, de estar fazendo a coisa errada ao tentar sair desse ciclo interminável. E é o fenômeno da Jaque. Já que tá aí, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, aquele outro. E uma coisa vai levando a outra, e se você não botar um fim, um limite, que geralmente é o bolso ou o tempo, porque raramente algum conceito abstrato como equilíbrio ou presença de noção no indivíduo acaba terminando esse ciclo. Uma hora você tem que dar um chega, porque senão a reforma pode literalmente durar para sempre e secar completamente o seu dinheiro ou tempo. Vários amigos falaram algo parecido como: obra a gente não termina, a gente abandona. O que tem lá um pouco de verdade. É óbvio que você não vai abandonar quando tem algo de fundamental pela metade, tipo o leme, o motor, ou entrando água no casco. Mas aquela luzinha que não tá perfeita, aquele arranhão que poderia ser lixado novamente e pintado... Tem coisas que, se você não deixar para reformar no caminho, não vai sair nunca do pátio. O que são especificamente elas? Uma lista? Aí cada um coloca a fronteira no lugar que achar que é conveniente. Alguns ficam reformando e nunca saem. E outros saem antes da hora e tem que voltar porque deu problema. Em algum caminho do meio dessas duas ideias há o comportamento de quem realmente consegue fazer o que se propõe. É óbvio que manutenção preventiva é sempre bom. Mas se você for ao extremo, vai trocar o barco todo, fazer um novo. Isso me faz lembrar do paradoxo do barco de Teseu. Segundo a lenda, Teseu, que foi o fundador de Atenas, na Grécia, matou o Minotauro e usou esse barco para resgatar as crianças atenienses que eram dadas de alimento a esse monstro que vivia no labirinto. A verdade ou não, havia uma peregrinação náutica anual em que o barco sagrado, esse mesmo barco, era levado até Delos. Depois de tantos séculos sendo reformado, já não restava uma única tábua original dele. Então o paradoxo era: será que ainda é o mesmo barco? Bom, quase nenhuma célula de quando nascemos ainda está no nosso corpo
quando a gente tem lá, sei lá, 70, 60? Tem algumas, mas bem poucas. Então, ainda somos os mesmos? O que define o que é ou não eu ser eu mesmo? O material parece que não é, né? Porque mesmo que você achasse um jeito de guardar todas as células ou átomos que você já teve em algum momento, não ia dar pra dizer que aquela pilha ali de coisas é você. Por mais que muito do material original tivesse ali, muito mais do que você mesmo. Outra coisa que eu coloquei dentro do núcleo principal, digamos assim, foi o interior. E coloquei porque o barco estava lá nesse período e foi algo super importante de ter feito junto com a pintura. Principalmente porque choveu durante muitos dias que o barco ficou no seco. Então a gente aproveitou esses dias para lixar as madeiras no interior ou desmontar o que era necessário. E até passar verniz se é um dia quente que a gente estava só com medo que chovesse. O serviço aqui foi um custo separado de R$ 4.200, mas havia um marceneiro também que foi R$ 3.750, uma série de reparos lá dentro. E um serviço adicional de massa e pintura nas paredes das cabines, que na real era o casco sem nenhum acabamento, só a fibra no lado interno, que custou de serviço mais R$ 1.300. Os materiais ali somaram R$ 964, mas é meio difícil chegar nesse valor na real, porque o seu Romeu, que foi o marceneiro, cobrou já com o material, e eu tenho certeza de que a gente usou um pouco da sobra das outras etapas da pintura, como pincéis, estopas, thinner, então é só para ter mais ou menos uma ideia. O interior, no total, ficou em 10.214. E fechando todo esse núcleo da reforma mais raiz do balanço, que dá para dizer assim que é o principal, é mais importante, fechou em 60.185,87. Porém, devido a patrocínios, eu desembolsei só 34.216 dessa etapa. Eu sei que é uma grana. Pense que isso não é algo banal, é a principal coisa que eu tenho, e é, na real, a única coisa que eu tenho, onde eu moro. Então, é meio análogo a reformar a sua casa. Tenho certeza que não é barato também. Eu comprei o balanço já há uns 7 anos. É um barco construído em 1988 pelo saudoso estaleiro Velamar, ou Cabrasmar, que infelizmente hoje já não existe. O desenho foi criado na época para equilibrar cruzeiro e regata, e o design é do Tuzé, o Antônio José Ferrer, conhecido lá fora por Tony Ferrer, que mais tarde virou sócio da Langan Design. Aliás, o Tuzé é um dos grandes projetistas nacionais que infelizmente se tem pouquíssimas informações, pelo menos eu não consegui uma foto dele para pôr no vídeo na internet. E isso apesar de ele ter vários projetos sensacionais que ele fez no Brasil e no exterior também. É um nome que a vela brasileira deveria lembrar bem mais. E o modelo do balanço, o Velamar 34, é reconhecido como um barco excelente de mar aberto, mas ao mesmo tempo um pouco arisco. Quando o vento aperta, você tem que tomar certas atitudes, como saber regular bem ele, o running, senão ele pode ficar meio complicado de comandar. E não dá para ter preguiça de risar a vela mestra, diminuir a área dela. Mas não só, o mastro é mais flexível que a maioria dos barcos do cabinho, um delta. Então, se você no contravento não regula os runnings, que são os styles que puxam o mastro inteiro para trás, ele adera muito nessa posição com o vento. Mas é algo que dá para administrar perfeitamente, mas precisa entender como ele funciona, precisa saber o que você está fazendo. Não é o melhor barco para iniciantes. Dá para aprender, óbvio, dá para ter ele como primeiro barco, mas ele tem certos poréns. A partir daqui é uma série de outros itens bem mais fáceis de explicar, bem mais fáceis de entender, como o piloto automático. Eu tenho um piloto Furuno FAP 500 que é de 2008. É meio antigo, na real, mas eu adoro ele. Já peguei rajadas de 50 nós de través de Florianópolis a Rio Grande e nem toquei no leme. Ele estava funcionando super bem aqui no barco, mas o atuador, que é um Octopus, apesar de estar rolando, tudo certo, tinha um vazamento por causa de uma corrosão no final do curso do eixo, e isso estava começando a ficar cada vez pior. Então eu encontrei um torneiro aqui que fez por R$800 um eixo novo, e aí eu pude ver ele por dentro também, vai durar vários outros anos. Depois eu tive um problema na placa controladora do piloto, que eu mesmo devo ter causado na reforma, cortando os cabos ali para desmontar tudo, mas por sorte isso só me custou R$100, ainda bem, poderia ter sido bem mais. Então eu gastei R$900 nele. Total aqui ficou 61.085. Cara, a bateria de partida do motor, que eu troquei acho que quando comprei o barco, tinha ali 7 anos, ficou parada durante uns 2 meses e quando a gente botou o barco na água ela não funcionou mais. Já era meio de se esperar.
Então eu gastei R$ 1.200 em uma. Não sei nem se isso dá pra considerar reforma, assim, né? Mas eu botei no vídeo que eu troquei, então eu vou deixar por aí. Aliás, eu fiz o meu melhor aqui pra colocar todos os itens que eu lembrei, né? Fui anotando na planilha, mas se eu esqueci de alguma coisa... Poxa, desculpa. Mas eu espero que o que eu coloquei aqui dê pra ter uma boa ideia. Eu fiz alguns trabalhos em inox no barco também. Eu consertei a targa, que tinha 2 partes em aço que mais tarde descobri que não eram da liga certa, que é a 316L, e ele estava enferrujando e contaminando o resto. Sempre que você for fazer algo para o barco, faça com aço inox 316L. Claro, é um aço mole, tem certas coisas que precisam de um aço mais rígido, tipo aço carbono, né? No motor tá cheio delas. Mas tudo que puder ser com aço 316L não vai enferrujar e vai durar muito tempo. O trabalho foi a targa e mais umas peças de inox pelo barco. Uma delas para que a corrente não raspasse a tinta quando puxada pelo guincho. Isso tudo saiu por R$ 1.900 com o material. Mas depois eu pedi também os pegadores do Doghouse rígido, que eu vou falar daqui a pouco, que saíram por R$ 1.400. Esse custo podia estar lá no Doghouse rígido, mas... foi no inox, deixei por aqui. Eu comprei mais algumas coisas ali com a Milton, que tem uma loja aqui também, né? Foram coisas que foram usadas nisso, mas também em outras coisas. Então, o total, somando tudo no inox, deu 3.697, o que nos leva a 65.982. Hidráulica. Eu troquei todas as mangueiras de água doce do balanço. Já era uma coisa que a Ana, minha esposa, me pedia faz muito tempo. E eu fui meio relutante, mas foi uma boa mesmo. Eu gostei, foi importante. Eu e ela fizemos, assim como várias outras coisas nessa reforma. Infelizmente a gente quase não gravou as coisas que a gente mesmo fez. Até dá a impressão que a gente não fez muita coisa, mas, pô, até que fez. E isso porque foi um momento muito corrido. A gente tinha pressa de voltar pra casa, a gente estava sem casa, e gravar também faz as coisas demorarem um pouco mais, às vezes mais da metade do tempo. Eu sei, gravar meu trabalho. Eu deveria ter gravado sim. Mas por outro lado, foram muitos vídeos de reforma, tem um material vasto, o que não é lá muito foco do canal, diga-se de passagem. Então, certas coisas, um pouco por causa da pressa, um pouco por causa do interesse no conteúdo também, eu não gravei pra ficar muito chato, muita coisa assim, né? Mas devia, porque trocar as mangueiras teve muitas das cenas mais angustiantes e engraçadas de todas. Eu gastei R$ 3.462 em mangueiras de diversos tipos. Mas aí entram mangueiras novas para o boiler, que são de alta temperatura e pressão, mangueiras atóxicas para o vaso sanitário, que são mais caras, né? E vários adaptadores de bronze ou plástico, especialmente nas entradas de água. Uma coisa que foi muito legal foi ter feito essas 2 flautas. Agora eu tenho um registro para cada uso diferente de água doce no barco. Há uma pequena para coisas que não usam água pressurizada, como a torneira de bomba de pedal e a entrada da bomba pressurizada, e outra maior depois da bomba com praticamente todas as saídas de água do barco, todas, que são pressurizadas. Antes isso era uma sucessão de adaptadores em T, que a maioria dos barcos tem na real, que além da bagunça, quando tinha um vazamento que acionava a bomba, não dava para saber onde era de cara, tinha que olhar em toda a instalação. Agora é só fechar todos os registros, ver se para, né, esse barulhinho da bomba com vazamento, e ir abrindo um por um para isolar o problema e procurar em uma linha só, o que ajuda muito a resolver. Sem falar que você não precisa ficar, por exemplo, se tem um problema que vai demorar para arrumar, um dia ou 2, você não vai ficar sem água por causa disso. Tudo, absolutamente tudo na capotaria do balanço teve que ser refeito. Não sobrou nada. A nossa capotaria anterior durou pouco. Então, eu queria fazer algo que durasse bem mais, porque a gente fica longos períodos longe de um profissional que possa fazer isso. Como foi agora há pouco no sul da Bahia, 1 ano e meio. E isso com uma capotaria que simplesmente desmontou assim que a gente chegou lá. Tinha uma lona, foi um momento muito ruim nesse aspecto. Foi maravilhoso, não me ter errado, mas nesse aspecto foi difícil. O orçamento inicial saiu por R$15 mil, e de um apoiador, que com o tempo virou um amigo querido, ganhamos metade. Super obrigado. Mais tarde, somamos a reforma que a gente precisou fazer na Genoa e outros acessórios e acabou ficando em R$19.100. É uma grana, mas isso junto com o Doghouse rígido transformou completamente o balanço. E agora a gente tem uma capotaria de muita qualidade, com
material importado, tanto linha quanto tecido, e eu espero que dure muito mais. Eu já vi dog houses aqui que estão com 6 anos desse mesmo material e a mesma empresa e estão super bons. Então estou com uma expectativa alta e eu acho que valeu a pena. Rapaz, a reforma chegou aqui em 88.545. Tá de bom tamanho, hein? Socorro. Quando a gente tava no campinho, o nosso antigo boiler, que aquece a água do banho usando a eletricidade ou o fluido de arrefecimento do motor, começou a soltar ferrugem. E aí, com medo de ferrar o motor, porque se o líquido de arrefecimento saísse por ali, né, tipo, podia, sei lá, fritar o motor. E notando que daqui pra frente só ia fazer calor, né, o resto do Brasil, Caribe, a gente tirou o boiler. Mais tarde, a gente notou que o inverno baiano tem lá alguma friagem, especialmente para tomar banho à noite e tal. Então a gente comprou outro, que custou R$ 4.409. Mas aqui eu preciso dizer que eu não senti falta, não. Foi na Lívia, porque eu sou de Bagé e eu não preciso. Total aqui, doídos R$ 92.954. Só que tem a cereja do bolo, o dog house rígido. Acho que a maioria já sabe. Mas o dog house é como a gente chama a cobertura em cima da entrada principal pro interior do barco, a gaiota ali da entrada. E é essencial por inúmeros motivos. Mas principalmente para deixar a entrada aberta quando chove. Pelo menos a maior parte do tempo a gente usa para isso. Senão fica muito fechado ali dentro quando chove, né? E além de ser uma espécie de para-brisa do mar aberto, quando vem onda, respingos delas, não é difícil bater uma onda direto, pode acontecer, mas é muito difícil, geralmente tem uns respingos e tal. E é importante deixar o barco aberto, né, poxa, é mais agradável. Isso, como eu falei, é algo que nos pegou desprevenidos quando a gente chegou em Caravelas, né, o dog house, que é essa proteção, começou a se desmontar totalmente, só que essa é a capotaria mais difícil de se fazer em um barco. Eu acho que não tem como fazer a distância, assim, nunca vi, deve ser bem difícil. E então a gente ia ficar 1 ano e meio, e ficamos, né, 1 ano e meio sofrendo até chegar a Salvador, onde alguém poderia fazer um. Foi aí que a gente conheceu o Lorenzo da Rolos e a gente teve contato e projetou um dog house rígido, de fibra de vidro e de vinicel e também policarbonato, né, na parte transparente, que colocou o balanço em outra liga na escala dos veleiros. Foi uma transformação, pelo menos assim do ponto de vista de conforto e de, sei lá, encarar mar aberto. Olha, a segurança que passa é algo muito bacana, eu gostei pra caramba. Foi realmente a coisa mais transformadora aqui no balanço. Eu adianto que não é barato, mas é algo que pode transformar um veleiro em algo muito mais confortável e duradouro também. Vamos ver os preços. O projeto de desenvolvimento dele, com um designer que veio aqui no barco, mediu durante 3 dias, fez um CAD, etc., custou R$15 mil. O molde custou R$25 mil. E a laminação, mais R$29 mil. Eu ainda gastei mais 1909 de policarbonato e vedantes e mais R$2.000 de transporte de Santa Catarina até aqui, porque, pô, cara, é uma peça de 100 quilos, mas acho que nem é tanto peso, assim, porque é grande, né? Ainda mais no balanço ela é muito grande. Eu acho que se fosse em outro barco poderia ser bem menor, imagino que os custos descessem muito. E uma questão também que eu acho que seria mais legal ainda para grupos que têm o mesmo veleiro, sei lá, a galera Delta 41, tem vários já, né? Tipo, fazer tem certas coisas, tipo assim, o CAD, o projeto, o molde, tudo isso pode ser dividido, né, com outras pessoas. Quanto mais, né, menor. Então, se fosse com 5 pessoas, eu acho que já cairia bastante o preço. E somando todas essas coisas, ele custou R$73.709. Pô, não é barato, né? Mas o barco, é como se o barco virasse outro modelo, em certos sentidos. Não é, mas em algum sentido sim. Eu acho que poucas coisas que você pode acrescentar em um veleiro dão mais conforto em travessias de mar aberto do que isso. É óbvio que há outras coisas, mas sinalizador, uma série de coisas, né? Mas eu realmente fiquei impressionado. A reforma aqui nessa altura já saltou para R$ 166.664. Muito, mas muito além do que eu imaginava. Mas graças a Deus, até aqui, boa parte patrocinada. Porque senão, de verdade, eu não teria condições de fazer isso. Especialmente o Dog House teve um patrocínio considerável. E o final, que é
o estaiamento. Foi o tema de um episódio bem recente, mas eu vou colocar os custos aqui. Eu gastei R$ 22.318 de terminais esticadores, que a Nautilus patrocinou metade, uma empresa incrível, que eu já falei no outro episódio, e R$ 4.497 em cabos de aço, mais o transporte deles. E R$ 1.000, que foi uma ajuda de custo para o Teles, que fez isso como um presente, porque na real o valor dele de trabalho, ele ficou 2 dias inteiros aqui, se locomoveu até aqui, gira em torno de R$ 4.000 mais locomoção, dependendo dos detalhes de cada barco e tal, né? Ele deu um chute mais ou menos do que seria esse trabalho para colocar aqui. E aí sim, finalmente chegamos no total mágico e assustador de R$ 197.431. Então, muitos de vocês perguntariam, por que você não vendeu o balanço e comprou outro? E aqui é o grande aprendizado do vídeo e o real motivo de eu ter mostrado todos esses valores. Não é uma decisão que serve para todos vocês, e vocês vão entender por quê. Em primeiro lugar, como eu falei aqui, eu não paguei toda essa reforma com o meu dinheiro. Eu paguei apenas R$ 80.803, menos da metade. O restante eu paguei gerando valor para os patrocinadores que puderam mostrar os seus produtos e também de pessoas que amam o Hashtag Sal como eu e querem ver a sua mensagem nele no ar pelos próximos anos, todos os domingos de manhã. Mesmo o valor que de fato eu paguei, digamos, é fruto de 11 anos de trabalho aqui no Hashtag Sal, de apoios inclusive, né, de outros patrocínios, e que além de bancar os custos mensais, também me ajudam a manter o canal e tem essa caixinha de emergência que, convenhamos, é essencial para qualquer empreendimento. É irresponsável não ter. Eu raspei as minhas economias e consegui reformar a minha casa. Algo que eu sonhava há muitos anos. Com meu trabalho, claro, mas com a ajuda de muitos de vocês que estão assistindo esse canal e de muitas marcas que são fantásticas e têm soluções incríveis. E aqui eu deixo todo o meu carinho e meu agradecimento. Agora, rapaz, o caixa tá baixo e eu continuo precisando da sua ajuda lá no Apoia-se. E qualquer coisa que você puder deixar ajuda muito a gente a se manter e fazer o balanço velejar entre uma história e outra. E se você achar que a gente merece e que vale a pena ajudar esse canal a se manter nos próximos anos, entre lá e deixe qualquer quantia. Ajuda muito, muito mesmo. E o canal só existe e tem sucesso e é assim dessa maneira porque vocês mantêm ele. Meu muito obrigado. Acesse aqui o QR Code ou clique lá na descrição e deixe pra gente qualquer quantia no Apoia-se. Fazendo isso, você entra no nosso grupo de apoiadores e tem um contato direto comigo a hora que você quiser. Claro, sim. Você não espere que eu responda exatamente às 3 da manhã, né, quando você mandar uma mensagem. Óbvio que não, mas assim, eu tô lá no grupo, né, tô aberto pra gente conversar. Eu fiz o meu melhor pra mostrar essa tabela aqui no vídeo, que não é uma mídia certa pra ver tabelas assim, né, ficar pequeno e tal. Mas se você quiser essa tabela na íntegra, tá lá num post pros apoiadores, é exclusiva pros apoiadores do canal, afinal eles que possibilitaram isso acontecer em grande parte, e eu sou muito grato. E também tem outros posts lá, e um deles é o acesso pro grupo de apoiadores do Hashtag Sal. Então, apoia-se, entra lá, fica logado e baixa essa tabela para você estudar com mais calma. Voltando ao assunto, vale a pena fazer uma reforma assim ao invés de comprar um barco novo? E se eu vendesse o meu veleiro por 350 mil, talvez 400 mil reais, talvez, porque tá bem equipado, mas vamos deixar por 350 mil para ser mais realista. Com mais 80 mil que eu gastei nessa reforma, eu teria uns 430 mil. O que eu compraria na real, assim, né? Vendo o mercado brasileiro. Nessa faixa de preço, não há barcos muito melhores do que o Balanço. Vamos dar uma olhada por aqui. Um Delta 36, que seria o mais óbvio, na minha opinião, tá uns 800 mil reais, talvez 700. Eu não teria o suficiente para comprar isso. Um Fast 395 é mais perto. Tô chutando aqui uns 500 mil. Por favor, não se ofenda se for outro valor, eu realmente não sei. Mas é um barco maior, de manutenção mais cara, e muitos barcos desse modelo precisam de reformas para fazer o que eu quero também, como precisou no Balanço. Poucos têm um estaiamento recente, que também por ser maior, é bem mais caro para trocar os terminais, os cabos, tudo é mais caro. Aliás, reformar um barco de 40 pés, que seria o caso, sairia muito mais caro no geral que reformar um de 34 pés. E é meio ilusão achar que ia comprar um barco usado e não reforma nada para sair dar uma volta assim.
Um Fiat 345, meio que também é o mesmo tamanho, é a mesma classe, tem algumas vantagens, algumas desvantagens, mas na minha opinião, respeitando assim as diferenças de cada um que existem, seria trocar 6 por meia dúzia. Eu não acho que eu faria um bom negócio. É um excelente barco, não me entenda errado, eu digo assim, trocar o meu por ele. Então, pra mim, valeu bastante a pena. Mas para outras pessoas em situação semelhante à minha, talvez não. É de se pensar caso a caso. Qualquer outro barco que eu comprasse teria que revisar uma série de coisas, aprender vários detalhes na manutenção, trocar várias das coisas que eu troquei aqui da mesma forma, a não ser que fosse novo, né, claro. Mas aí seria muito mais caro do que eu falei. O Delta 36 mesmo, talvez mais que 1 milhão. Eu só tenho 440 mil juntando tudo, então não ia dar. Mas mesmo que eu tivesse desembolsado tudo, ainda assim poderia ter valido a pena. Ainda não chegaria no valor do Delta 36 usado, por exemplo, que é 2 pés maior só, e que talvez não tivesse com tudo revisado, os tais trocados, quadrantes trocado, passa-cascos da True Design, tinta Copper Coat original, desalinizador, tantas outras coisas que eu fiz no balanço antes disso, né? E não teria tantas horas conhecendo esse barco. Mas claro, um Delta 36 é outro barco, mais novo, um design mais recente, talvez não tivesse osmoses tão cedo. Não tô dizendo que não valeria a pena trocar, valeria muito a pena trocar. É um barco que eu adoraria ter. A questão é que eu não tenho dinheiro suficiente para ter um. E para fazer o que eu fiz, sim. Esse foi um vídeo difícil de fazer para mim, porque é estranho abrir as contas assim, não? Pensa aí quando você fez isso para 50 pessoas. Eu acho que acabei de fazer para centenas de milhares, dezenas de milhares no mínimo. Mas eu quero que o Hashtag Sal seja sempre marcado pela transparência, pela informação correta, e eu tenho certeza de que isso vai ajudar muita gente. Ter um barco, me mudar para ele, foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz na vida e valeu muito a pena. É algo que me trouxe muita felicidade. Mas, como qualquer moradia, exige atenção, algum investimento, e trazer essa ideia para o público da forma mais verdadeira que eu possa conseguir é algo que me deixa com a sensação de que cumpri meu papel aqui como comunicador do setor náutico e que preza por transparência, com uma preocupação real com o público que me segue e me mantém aqui também. E também com os parceiros profissionais que, quem seríamos sem os profissionais que cuidam dos nossos veleiros? O que seria da vela do Brasil sem ele? A maioria são pessoas apaixonadas que nem nós pelo mar e que resolveram viver disso, como muitos de vocês que estão assistindo. Agora que já fiz o vídeo, eu posso dizer que foi incrível abrir isso com vocês. É também a realização de um sonho de muitos anos, um sonho que dá o pontapé inicial em outro. Não é assim que a gente deveria viver, de sonho em sonho? Mas não é um sonho platônico, distante, só no mundo das ideias e do desejo. É um sonho de carne e osso, com dificuldades, problemas, limites, suor, cansaço, superando vários momentos de quase desistência. Ter um sonho que não encontra problemas e não testa a sua vontade de resolver eles é literalmente um amor platônico, tipo daqueles de criança em que você até diz que namora alguém sem a outra pessoa saber que você sente isso. É bonito, parece perfeito, até porque você nunca teve que conviver com aquela pessoa e adaptar os seus sonhos aos dela, a realidade dela. É um amor que nunca teve a chance de dar errado. Não botar o sonho pra rodar, pra acontecer, é um amor de criança. Conforme você cresce, ele não te satisfaz mais. Você quer tocar, amar fisicamente, sorrir junto, sofrer junto e às vezes brigar. O sonho de verdade é um sonho com os joelhos ralados, com o dente quebrado, com os cabelos longe do pente, com olheiras profundas de vez em quando. É difícil, é claro que é, mas é amor de verdade. Se você gostou desse vídeo, clica nesse outro que aparece na tela, que a gente selecionou porque acha que você vai gostar também. E se você gostou muito mesmo, cara, tenta ajudar a gente lá no Apoia-se. Deixa qualquer quantia, o link tá aqui embaixo e tem na descrição também. Isso ajuda a gente pra caramba e você participa de um grupo onde eu tô sempre lá disponível no WhatsApp e também de sorteios incríveis que a gente faz de passeios ou curso de vela.